Amados, hoje eu gostaria de fazer, na nossa reflexão, uma homenagem a algumas pessoas. Estas pessoas que trabalham na área da saúde. Nós temos em a nossa igreja o Moisés, a Betinha, a Jaque, a Jaqueline e a Rô, que trabalham na área da saúde. Na quinta-feira passada, dia 2, foi o dia do hospital. E como há necessidade, nesses tempos de pandemia, estava conversando com uma Rô, como que aumentaram os casos, aumentou a demanda. Então nós gostaríamos de fazer a nossa homenagem, de render homenagens a esse pessoal da nossa igreja e outros, todos aqueles que estão ligados aos hospitais, os médicos, enfermeiros, enfermeiras, as médicas, radiologistas, terapeutas, psicólogos e tantos outros profissionais que estão na área da saúde. Quanto trabalho, há uma importância desse pessoal, do trabalho desse pessoal, a dedicação desse pessoal. A gente sabe que de algum tempo para cá, essa mortalidade por doenças, e principalmente agora, porque também, venhamos e convenhamos, a gente tem falado sobre isso, todos que morrem agora é por Covid. Nós já temos falado isso, é uma das coisas que nós já oramos e continuamos a orar, porque uma crise que é sanitária, ela virou uma crise política e econômica. Infelizmente, as pessoas não falam as mesmas coisas, os políticos não dizem as mesmas coisas e não se acertam. E nós sofremos. Essa data, dia 2, do 7, ela ficou como a data do hospital, exatamente porque é a data da fundação da Santa Casa de Misericórdia de Santos, São Paulo. Você pode ir também lá no Dr. Google e você vai observar essa história. E por isso que hoje nós queremos render essa homenagem e queremos falar hoje. O nosso tema é Igreja Hospital. Igreja Hospital. Temos alguns textos e nós gostaríamos de ler, e ao longo da nossa mensagem, desta mensagem, eu vou ler os mesmos textos em outras versões. Por exemplo, texto que eu gostaria de mencionar, e depois eu quero ler também em Mateus e Marcos, mas o texto agora é Lucas, no capítulo 5, os versos 27 a 32. A palavra do Senhor nosso Deus diz o seguinte: o chamado de Levi. O texto diz: depois disso Jesus saiu, Lucas capítulo 5, a partir do verso 27. Depois disso Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e deixando tudo o seguiu. Então Levi lhe ofereceu um grande banquete em sua casa. E era grande o número de publicanos e outras pessoas que estavam com eles à mesa.
Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, grave essa expressão, contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Esse mesmo texto está em Marcos, no capítulo 2, versos 14 a 17. Tenhamos uma outra visão, um outro evangelista, um outro escritor. Ele diz assim: de novo, Jesus foi para junto do mar, e toda a multidão vinha ao encontro dele, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: siga-me. Ele levantou e o seguiu. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam junto com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque esses eram muitos e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo Jesus comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que ele come e bebe com os publicanos e pecadores? Tendo ouvido isto, Jesus lhes respondeu: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores. Agora vejamos lá, aquele que fora chamado, vamos ver na própria visão dele, ele que fora chamado. Vamos lá para o livro de Levi. Levi, no capítulo 9, de 9 a 13. Levi, capítulo 9, de 9 a 13. É isso mesmo que você está achando aí. É Mateus, capítulo 9, porque o Mateus é o mesmo Levi. Então, Mateus, o primeiro evangelho. Vamos ver agora na visão dele mesmo. Ele que fora chamado pelo Senhor. Mateus capítulo 9, versos 9 a 13. Quando Jesus saiu dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e lhe disse: siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Estando Jesus à mesa na casa de Mateus, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e os seus discípulos. Vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos de Jesus: por que o mestre de vocês come com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa: quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar justos, e sim pecadores. Se você observou, há alguma palavra, há pelo menos uma frase em Mateus que faz a diferença aqui, e que não está nem em Marcos, nem em Lucas. Mateus expõe isso, e daqui a pouco nós veremos qual é a razão. Igreja hospital. O que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver, esse tema, os textos? O que isso tem a ver conosco? Em Lucas, no capítulo 5 e o verso 30, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que vocês comem e bebem com os publicanos e pecadores? Primeira coisa que nós queremos observar em a nossa reflexão nesta noite é uma pergunta. Uma pergunta. Imaginemos nós, o Senhor Jesus estava ali na casa de Mateus, havia chamado Mateus, havia convocado Mateus, Mateus dá um banquete, convida Jesus, e Jesus lá estava com os discípulos. E então, em um determinado momento, alguns escribas e fariseus, eles fazem essa pergunta. Lucas diz que eles murmuravam contra.
contra os discípulos e fazem a pergunta: por que vocês comem e bebem com publicanos, com pecadores? Marcos e Mateus dizem que eles perguntaram aos discípulos. Eu fico imaginando aquele que tinha sido chamado pelo Senhor Jesus, aquele que era publicano, era cobrador de impostos, era alguém que não era muito aceito, obviamente. Conhecemos a história de Zaqueu, né? E Mateus era um desses coletores, cobradores, era cobrador de impostos. Ele aceitou o convite, o chamado do Senhor Jesus, e fez um convite para que Jesus fosse à sua casa. E Mateus se torna então discípulo do Senhor Jesus. Agora nós pensamos aqui, como que nós poderíamos chamar essa pergunta? Porque na minha reflexão, no meu sermão, aqui nós demos o tema Igreja Hospital. Mas que nome nós poderíamos dar a essa pergunta? Talvez alguns chamariam essa pergunta de uma pergunta esquisita. Outros poderiam chamar essa pergunta de uma pergunta tivicula. Outros poderiam chamar essa pergunta de uma pergunta capciosa. Tivemos um colega lá no seminário que ele gostava muito de usar essa expressão, né? Quando alguém perguntava alguma coisa, ele falava: isso é muito capcioso, é muito tendencioso, essa perguntinha. Ou será que nós poderíamos dizer que esta era uma pergunta extremamente cretina? Ou essa pergunta era extremamente idiota, imbecil? Estavam na casa de Mateus, estavam num banquete, e eles vêm e contra os discípulos e fazem essa pergunta aos discípulos: por quê? Porque vocês comem e bebem com pecadores? E daqui a pouco nós veremos em outras versões que a coisa é mais séria. A pergunta no original é até mais séria. Marcos e Mateus dizem: porque ele come com publicanos e com pecadores? Porque ele come e bebe com publicanos e pecadores? Eles fizeram uma pergunta aos discípulos. Como que você denominaria essa pergunta? Que pergunta foi essa? Dê a denominação, dê o nome que você quiser. Certo é que era algo extremamente sério naquele momento. A Bíblia Viva, por exemplo, ela traz essa pergunta da seguinte maneira: por que o mestre de você se reúne com homens como esses? Dá para você imaginar? Ou então, como é que ele aguenta isso e come com essa gente baixa? Que coisa! Por isso que eu disse, é uma pergunta esquisita, uma pergunta ridícula, uma pergunta capciosa, cretina, imbecil ou idiota. Como que alguém faz uma pergunta como esta? A Bíblia Viva, em Lucas, o texto de Lucas, ela diz que eles se queixavam amargamente contra os discípulos e fizeram então essa pergunta. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: por que come com cobradores de impostos e com pessoas de má fama? Por que ele come e bebe com essa gente? Ou gentinha? Talvez porque Jesus gostava de confusão. Estar com gente desse tipo
Gosto muito de uma palavra do pastor Fernando, não sei se está nos assistindo, Fernando Brandão, o baiano, grande amigo. Ele sempre dizia isso nos seus sermões, nas nossas conversas. E o dia que ele vier aqui, estiver conosco, estou esperando, viu, baiano? Ele vai falar sobre isso. Ele sempre disse, isso Jesus gostava desse tipo de gente e só arrumava a confusão. Poderia tranquilamente não estar ali. Eugene Peterson, na sua versão, ele diz: que exemplo está dando o seu mestre andando com essa gente desonesta e essa ralé? Como que o Senhor Jesus gostava dessa gente, e dessa gente que era a ralé, a escória da sociedade. Daqui a pouco a gente vai ver. Por que igreja hospital? Portanto, uma perguntinha muito esquisita. Mas toda pergunta esquisita, idiota, imbecil, ridícula, capciosa, toda pergunta cretina merece uma resposta à altura, não é isso? Ah, mas o nosso Senhor Jesus, Ele não é dessa maneira, Ele não é desse tipo. O Senhor Jesus poderia ter respondido, e aqui eu trago pelo menos 2 sugestões, e você poderia também aí. Então essa é a segunda parte da nossa reflexão, a resposta. Que resposta você daria a uma pergunta dessas? O detalhe é que nós conhecemos o texto, já lemos o texto em Mateus, em Marcos e em Lucas, já lemos o texto em outras versões, Bíblia Viva, a Nova Tradução da Linguagem de Hoje, a Mensagem, lemos a da Sociedade Almeida Atualizada. Então nós já temos a resposta, nós conhecemos, mas a gente poderia sugerir, se você estivesse lá, se você fosse discípulo lá naquela época e naquele momento, qual seria a sua sugestão ao Senhor Jesus? Ah, Senhor, perde tempo com esse pessoal, não, senhor. A pergunta nem foi dirigida ao Senhor Jesus. Uma sugestão seria Jesus olhar, já imaginaram a cena? Jesus olhar para eles e falar assim: eu tenho que dar satisfação a vocês. Eu preciso dar satisfação a vocês do que eu faço. Sou maior de idade, sou vacinado, bem criado. Que satisfação eu preciso dar a vocês? Outra tentativa de resposta. E graças a Deus que o Senhor Jesus não é esse tipo de pessoa. Uma outra tentativa de resposta seria: o que vocês têm a ver com isso? Que pergunta cretina é essa que vocês estão fazendo aos meus discípulos? Por que vocês não fizeram a pergunta a mim? Só que Jesus ouviu. E eu fico imaginando Jesus olhando para os discípulos e dizendo: deixa comigo, não precisa responder não, eu respondo essa. E essa perguntinha é até fácil. Essa perguntinha é até fácil. Porque a resposta dessa perguntinha está na minha missão, está naquilo que eu vim fazer. E aí, de quebra, o Senhor Jesus anuncia exatamente o que Ele veio fazer. Ele não deu nenhuma resposta esquisita, ridícula, capciosa. Ele não deu uma resposta com uma outra pergunta, poderia tê-lo feito.
mas ele não o fez. O verso 31, a Bíblia diz: Jesus tomou a palavra e disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Os sãos não precisam de médico, mas os doentes sim. Os doentes precisam do hospital. Os doentes precisam do médico. Os doentes precisam dos cuidados, os cuidados médicos. A Bíblia Viva, ela diz assim: porque as pessoas que estão bem não precisam de médico. Para que procurar? Nesses tempos agora, é que qualquer falta de fôlego, perder um pouco a respiração, as pessoas já estão correndo para o hospital. A Bíblia Viva continua dizendo em Marcos: os doentes é que precisam de médico e não os que gozam saúde. E ela continua dizendo ainda em Lucas, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia Viva diz assim: são os doentes que precisam de médico, não aqueles que têm boa saúde. E a Nova Tradução da Linguagem de hoje diz: os que têm saúde não precisam de médico, mas os doentes sim. Eugene Peterson, na sua chamada A Mensagem, na versão que ele elaborou, diz assim: quem precisa de médico? 2 pontos: quem é saudável ou quem é doente? Mas a palavra de Deus, o Senhor Jesus, ele continua na sua resposta. O Senhor Jesus sabia que a sua missão não era simplesmente, a missão de Jesus não é simplesmente dizer que os doentes precisam de médico. A sua missão é dizer: aqui está o médico. Aqui está o médico. A doença pode ser tratada, a doença pode ser curada. É por isso que no versículo 32 nós vemos o seguinte: não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. As versões que nós temos da palavra de Deus quanto a este versículo 32, nós lemos na versão Almeida Atualizada: não vim chamar justos, e sim os pecadores ao arrependimento. Mateus diz: eu vim chamar os pecadores. Marcos também: eu vim chamar os pecadores. O doutor Lucas diz: eu vim chamar os pecadores ao arrependimento, não simplesmente ao remorso. A tristeza simplesmente de ter feito algo errado, ao arrependimento, a dar uma meia volta, voltar-se para o Senhor Jesus. Agora vejam, a Bíblia Viva, esse versículo, o versículo 32 de Marcos, no capítulo 5. Meu trabalho aqui na terra é de insistir com os pecadores e não com aqueles que se acham bons, que voltem para Deus. Você já imaginou? Você faz esse tipo de pergunta, você é fariseu, você é algum escriba, você faz essa pergunta: por que os seus discípulos, por que os discípulos, por que o Senhor come aí com pecadores, com publicanos? Aí de repente Jesus diz assim para você: o meu trabalho aqui na terra não é insistir com os pecadores, não é insistir com pessoas que se acham boas demais. A Bíblia Viva, no texto de Marcos, diz: eu não vim dizer aos bons que se arrependam, e sim aos maus. Em Lucas, esse texto que nós acabamos de ler, a Bíblia Viva diz assim: meu propósito é convidar os pecadores a se arrependerem dos seus pecados e não gastar o meu tempo com aqueles que acham que já são gente muito boa.
Acho interessante. Já imaginaram? A cara de fariseus e de escribas. Olha, meu propósito é convidar os pecadores ao arrependimento, a se arrependerem dos seus pecados e não gastar o meu precioso tempo com aqueles que já se acham gente boa demais. Porventura, meus queridos, a gente não encontra por aí gente que se acha boa demais, gente que nega a existência de Deus, gente que tenta menosprezar ou até que menosprezam Deus, ridicularizar Deus. Outro dia nós falamos aqui que há um princípio que não pode ser retirado de maneira nenhuma. Nós fomos criados e transformados em Cristo Jesus para amarmos pessoas, para usarmos as coisas e para glorificarmos Deus. O que o mundo faz? O mundo diz que nós devemos amar as coisas, e termos mais e mais. E devemos usar pessoas. E devemos ridicularizar Deus. Mas o princípio não é esse. Algum tempo atrás, eu vi sobre alguns médicos. Graças a Deus, nós temos médicos que glorificam Deus, que reconhecem Deus, que sabem que toda a medicina, toda a ciência, ela é proveniente de Deus, ela é para a bênção. E tem que usar isso para a bênção mesmo. E tem que ser canais de bênçãos. Mas alguém disse sobre aqueles médicos, que há alguns médicos que deitam, que dormem, achando que são deuses. E eles acordam tendo a certeza que são deuses. Infelizmente. A Nova Tradução da Linguagem de hoje diz desse versículo: eu vim chamar os pecadores e não os bons, a fim de que se arrependam. Em A Mensagem, Eugene Peterson diz: eu estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa que se acham justos. Eu penso que isso aqui é muito forte. Estou aqui para dar atenção aos de fora, não para mimar os da casa que se acham justos. E quando a palavra de Deus, quando eu li essa versão, e eu pensei exatamente na palavra de Deus, quando diz que o juízo deve começar pela casa de Deus. Vai começar pela casa de Deus. Por isso, infelizmente, não sei se eu diria infelizmente ou felizmente, há tantas pessoas que se acham boas. Há tantas pessoas que se acham e pensam que não precisam de Deus. Talvez até pertençam a um determinado grupo, talvez até pertençam ao corpo de Cristo, que é a igreja. Mas e aí? Estão preparados? E aí nós encontramos em Mateus uma palavra que não há, como dissemos, esta palavra não está nem em Lucas e nem em Marcos. No finalzinho, lá o versículo 12, mas Jesus ouvindo disse: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Vão e aprendam o que significa, quero misericórdia e não sacrifício, pois não vim chamar os justos, e sim os pecadores. Aprendam esta palavra, e essa palavra está em Oséias, no capítulo 6 e verso 6. Esta palavra que fora usada por Mateus está em Oséias, livro de Oséias.
No capítulo 6 e verso 6, a palavra do Senhor nos diz: pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus, mais do que holocaustos. Eu quero misericórdia, eu quero que cada pessoa esteja na minha presença, fazendo a minha vontade, e não os cultos vazios. É misericórdia. Observamos que Mateus tinha que colocar mesmo, estava na casa dele, ele era pecador, o Senhor Jesus tinha chamado. Agora vem algumas pessoas que se acham tão boas e dizem: como é que o seu mestre come com essa gentinha? Eles estavam na casa dessa gentinha. E aí Levi, ou Mateus, ele diz: aprendam. Ele registra essa palavra de Jesus. Eu fico imaginando Mateus atento a todas as palavras, ele não perdeu uma vírgula daquilo que Jesus disse. É o que deveria acontecer com a gente também, em relação à palavra de Deus. São esses adendos, esses complementos tão interessantes na resposta de Jesus. A Bíblia Viva, ela diz assim: vão aprender o significado deste versículo da Escritura. Não são os sacrifícios e as ofertas de vocês que me interessam, mas que tenham compaixão. É o que temos dito. Se a nossa vida não estiver 100% no altar de Deus, de que valem as nossas ofertas? De que valem os nossos dízimos? De que valem os nossos talentos? As nossas capacitações, que nós achamos que são nossas, mas tudo é de Deus. Tudo é de Deus. E nesses tempos, nós precisamos entender isso. Não é a minha oferta, não é o meu talento aqui, não é a minha capacitação, não são os meus dons, mas é a minha vida no altar de Deus. É isso que Ele quer. E quando a minha vida está no altar de Deus, todas as outras coisas estarão no altar de Deus, e nada me faz falta. Aprendamos isso, meus queridos. Aprendamos isso na palavra. Já dissemos isso aqui, que Deus não precisa de mim. Se não for o pastor Hélio, será outro. Se não for você, será outro. A obra de Deus nunca se frustrou, ela jamais vai se frustrar. Porque o nosso Deus é todo poderoso, Ele é o nosso pastor, nada nos falta, nada falta para a sua obra. A obra é dele, não é nossa. A nova tradução da linguagem de hoje diz: vão e procure entender o que quer dizer este trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e não que me ofereçam sacrifício de animais. Esses cultos, as ofertas de vocês, isso não me interessa, porque o coração de vocês está longe de mim. Em A Mensagem, Eugene Peterson diz: pensem no significado deste texto das Escrituras. Procuro misericórdia e não religião. Nós estamos assim, as nossas igrejas, a sociedade está assim de pessoas religiosas, tais quais fariseus e escribas, cheios de religiosidade, cheios de religião, pessoas cheias de talentos, cheias de bens, cheias de coisas, mas não tem misericórdia, não tem compaixão, não tem Deus, não tem o Senhor Jesus, não são transformadas. Uma pergunta, uma resposta, uma pergunta capciosa, mas uma resposta extremamente esclarecedora.
extremamente esclarecedora. Você poderia colocar aí uma pergunta capciosa, que exigia ou exigiria uma resposta também capciosa, mas ainda bem, quem respondeu foi o Senhor Jesus. Eu fico imaginando o Pedrão respondendo essa perguntinha. Eu fico imaginando. Mas Jesus, ainda bem que Jesus respondeu. E aqui temos uma pergunta, uma resposta, e temos uma observação aqui. Escribas e fariseus pensavam na justificação própria. Eles pensavam na justificação própria. Jesus então chama todos, não importando a origem, não importando a cor, não importando a posição social, aquilo que fazem. Ele chama todos ao arrependimento, ele chama todos à salvação, mas ele chama também os salvos. Ele chama pecadores ao arrependimento, mas ele também chama salvos. Ele toca na nossa vida, ele toca no nosso coração. Porventura não é isso que a palavra de Deus nos diz? Que o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado, da justiça, do juízo? Nos convence. E ele chama esses pecadores que já são arrependidos, são regenerados, ele chama pela voz do Espírito Santo de Deus, ele chama por nossa consciência, quando nós fazemos algo errado, ele nos chama, ele mostra o que está errado, para que nós voltemos a ele. Ele chama pela verdade da palavra. E todas as vezes que lemos a palavra, nós temos essas verdades sendo impregnadas em nós, não apenas na nossa mente, mas no nosso coração também. Ele nos chama para que nós possamos segui-lo, ele nos chama para que nós sejamos santos. Já dissemos isso aqui. Deus não nos chama para que sejamos felizes, nós já somos felizes em Cristo. Ele nos chama para que nós sejamos santos, e Ele nos chama para que glorifiquemos o Seu nome. É para isso que fomos salvos. Meus queridos, alguém disse que a observação e crítica dos escribas e fariseus são, não na verdade do Evangelho. A crítica não era na verdade do Evangelho. A observação e crítica não era na verdade do Evangelho. Não era no amor fraternal, não era na misericórdia, e muito menos na compaixão, a compaixão cristã. A observação aos seus semelhantes era nos vários preconceitos. E é aí que entra o nosso tema: igreja hospital. Igreja hospital. O Senhor Jesus estava colocando as bases e mostrando que a igreja não é quartel. Apesar de termos um general, isso já fora falado aqui pela Poli, temos um grande general, o único. Apesar de sermos os seus soldados, igreja não é quartel. Igreja não é cemitério, apesar de muitos frequentarem as igrejas e estarem mortos. Mortos. Porque se não temos aqueles que são mortos em seus pecados e não querem ser vivificados, nós temos aqueles que já morreram para o mundo e que já são vivificados, estão vivos em Cristo Jesus, têm vida em abundância. Mas igreja não é cemitério. Igreja não é salão de festas. Igreja não é um clube social, apesar de ter as suas festas, agora que nós não estamos tendo, em meio a essa pandemia. Afinal de contas, nós somos prudentes. Igreja não é clube social, não é salão de festas. Igreja é hospital, onde nós temos pessoas saudáveis e doentes,
Nós temos pessoas de várias origens, nós temos pessoas de várias posições sociais, nós temos pessoas ricas, pobres, sábias, insensatas, intelectuais, ignorantes, no sentido dessa intelectualidade. Nós temos pessoas tratáveis e nós temos pessoas intragáveis. No hospital nós encontramos tudo isso. Por isso, igreja é hospital. Nós trabalhamos com enfermidades. Com enfermidades emocionais, com enfermidades morais, com enfermidades espirituais. E que muitas e muitas vezes vão provocar essa enfermidade física. Davi disse que enquanto ele não confessou o seu pecado, até os seus ossos estavam sofrendo. É a chamada dor da alma. Mas nós trabalhamos com todas essas enfermidades, e o Senhor Jesus sabia disso. É por isso que ele edificou uma igreja, não uma igreja quartel, não uma igreja cemitério, não uma igreja salão de festas, apesar de Jesus gostar muito das festas. Ele edificou uma igreja hospital, mas sem perfeccionismo. A palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, olhando dos céus, não viu um justo sequer. E o apóstolo Paulo diz que nós somos justificados em Cristo Jesus. Então nós temos paz com Deus. E é por isso que a palavra de Deus nos diz que nós devemos seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É em Cristo Jesus. Sozinhos ou sozinho, ninguém é nada. Ninguém é nada. Por isso, nessa igreja hospital, as pessoas não são imprescindíveis. Imprescindível é o Senhor Jesus. Mas as pessoas não são dispensáveis. Todos se ajudam. Mas todo hospital que se preze tem que ter um grande médico. Há hospitais que têm muitos médicos. Mas a igreja do Senhor Jesus, a igreja do Senhor Jesus, ela tem não um médico, ela tem o médico. O médico dos médicos. É aquele que nos ouve. É aquele que nos vê. É aquele que estende a mão. É aquele que está junto, não importando a nossa enfermidade. É aquele que sente. É aquele que carrega no colo. Porque o médico dos médicos, o médico número 1, o fundador, o edificador, aquele que é fundamento, que é a base, que é o sustentáculo deste hospital, que é a igreja. Ele não tem nojo de nós, da nossa enfermidade. Muito pior do que qualquer câncer, muito pior do que qualquer Covid-19, muito pior do que qualquer outra pandemia, qualquer outra enfermidade, o pecado. E o Senhor Jesus aí está. O Senhor Jesus, há mais de 2000 anos, foi até o Calvário. Fora crucificado. O profeta Isaías diz
que não abriu a sua boca. O profeta Isaías diz: como uma ovelha muda. Por que ele fez isso? O justo, o imaculado, o perfeito. E agora se identificando com essa nossa enfermidade, sem pegá-la. Sem pegá-la. Tocando em nós, na nossa mente, no nosso coração, abrindo os braços, estendendo os braços para nós e dizendo: os meus ouvidos não estão fechados, as minhas mãos não estão encolhidas, os meus olhos não estão fechados, o meu coração não está fechado, os meus sentimentos não estão fechados. Eu estou pronto, eu posso carregar você. E agora ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu sou manso e humilde de coração. Vocês vão encontrar descanso, refrigério para a alma de vocês. Esse meu jugo, ele é suave, esse meu fardo é leve, porque eu estou juntinho com você. Na hora que você não conseguir, e na hora que você não consegue carregá-lo, eu carrego para você. Deixa esse fardo de lado. É isso que Jesus está dizendo a você nesta noite. Não importa se você é um publicano, não importa se você é um fariseu ou um escriba, não importa. Não importa se você é um religioso ou se você não sabe nada de religião, não importa a sua posição social, não importa, nada disso. O Senhor Jesus, o único que é perfeito, o Senhor Jesus, médico dos médicos, é aquele que está nesta noite estendendo a mão para você. Você não gostaria de vir não para esse hospital que é a igreja, mas de vir para o médico dos médicos e ter a cura da alma? Porque uma coisa nós precisamos saber, meus amados, precisamos saber disso. Um dia esse nosso corpo vai voltar ao pó, mas o espírito volta para Deus, quem o deu. E aí? Houve a cura aqui? Houve a cura aqui? Você teve o médico dos médicos aqui? Então você o terá na eternidade. E aí nenhuma enfermidade mais, nenhuma tristeza, nenhuma luta, nenhuma perseguição, nada de Covid-19, nada disso. Só uma eternidade feliz, com paz e com salvação, porque o médico dos médicos já nos curou aqui. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Fale com Deus. Eu queria orar com você. E se você quer colocar a sua vida no altar de Deus, faça isso. Você aí na sua casa, você que nos ouve, que nos assiste, você que tem participado deste culto, coloque a sua vida no altar de Deus. Deixe Deus trabalhar. Eu não vim chamar os justos, mas eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Entendamos essa palavra. Eu quero misericórdia, eu não quero simplesmente esses cultos vazios. Entendamos isso. Os sãos não precisam de médico. Esqueça aquilo que tem te falado até hoje. Talvez alguns que se acham sãos, essas pessoas precisam. Pense agora em você. Como está a sua vida diante de Deus? Nós somos pecadores,
A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus ainda diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E se você confessa os seus pecados, se você chama o Senhor Jesus para vir morar no seu coração, na sua vida, então você tem essa vida em abundância. Pai querido, no nome de Jesus, Pai, nós queremos agradecer, nós queremos louvar, nós queremos adorar ao Senhor. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado porque aquela pergunta tão esquisita, Pai, por que ele come e bebe com publicanos, com pecadores, com essa gente tão esquisita, tão baixa? Ah, Senhor, todos nós somos tão esquisitos sem o Senhor Jesus, mas a Tua palavra, muito obrigado, Pai. Eu quero agradecer ao Senhor, porque Paulo deixou registrado que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nossas iniquidades, nossas desobediências, nossos erros, nossas idolatrias, as prostituições e tantas coisas. Pai, muito obrigado porque o Senhor nos vivificou em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor Jesus, sua missão, seu propósito não era chamar justos, mas os pecadores ao arrependimento. Muito obrigado, Pai. Deus, e sabedores disso, nesta noite, todos nós nos colocamos dons, talentos, nós colocamos dízimos, ofertas, tudo no altar do Senhor. E pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Se há alguém, Pai, no nome de Jesus, se há alguém que nessa noite diga: Senhor Jesus, eu quero transformação, eu quero que o Senhor entre na minha vida, eu sou pecador, e o Senhor veio para mim. Deus, no nome de Jesus, no nome de Jesus, o Santo Espírito trabalhe, convença essas pessoas, e que o Senhor Jesus entre nessas vidas, que o Senhor Jesus faça parte desses corações. Deus, vá a cada casa, eu sei que o Senhor está trabalhando, onde essa mensagem chegar, Deus, que o Senhor Jesus faça parte desse lar, ou de todos os lares, das vidas, que o Senhor encontre lugar nesses corações. Transforma, Senhor, tenha misericórdia. Mais uma vez nós pedimos em favor daqueles que estão com sofrimento terrível, do luto, da perda, aqueles que estão agora acamados, que estão hospitalizados. Deus, no nome de Jesus, nós agora estamos fazendo, Pai, o nosso papel de igreja ao hospital. Nós queremos orar, nós queremos ser canais de bênçãos, que sejamos esses canais de bênçãos, ó Deus, para essas pessoas. Pai, pedimos agora que a graça, o amor e as consolações do triuno Deus estejam, ó Pai, com cada lar, com cada vida. Estejam, ó Deus, que graça, amor, misericórdia, compaixões, as consolações do Senhor, o triuno Deus, estejam, ó Pai, com toda a Tua igreja, estejam, ó Deus, com o Teu povo sobre a face da terra espalhado, desde agora e para todo sempre. Amém e amém, Senhor. Amém, amém. Glórias a Deus. Ministério de louvor aqui, o nosso pós-lúdio. Nós queremos agradecer a você que tem participado com a gente aqui, você que tem participado em casa. Toda honra, toda glória ao Senhor Jesus, mas nós queremos agradecer a você que tem participado e suplicar que Deus lhe abençoe. Você que tem contribuído para esta obra, olha, tudo aquilo que a gente contribui, tudo aquilo que a gente doa, a gente pode saber que nós teremos. Hoje, novamente, eu vi aquele ditado antigo, né? Muito antigo, né? Aquilo que eu tive, né? Aquilo que eu guardei, eu perdi, né? Aquilo que eu gastei, eu não tenho mais, mas aquilo que eu doei, eu ainda tenho.
eu ainda tenho, porque na nossa doação, na nossa fidelidade, e é isso que nós temos feito. Nós estamos em plena campanha de missões estaduais, ser e fazer discípulos. Devemos ser imitadores. O apóstolo Paulo diz: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo, não é? Eu sou de Cristo, eu sou discípulo de Cristo. Então, ser e fazer discípulos. Desde 2018 nós temos feito, desde maio de 2018, nós mandamos uma oferta para missões estaduais, missões nacionais e missões mundiais, e não queremos parar. Há muitos projetos, e principalmente agora, com essa pandemia, mas eu tenho observado, principalmente, né, pastor Fernando Brandão, com missões nacionais. Glórias a Deus por isso. O sustento dos missionários não tem faltado. Deus é maravilhoso, Deus é perfeito. Deus é perfeito. Coloquemos nas mãos dele, porque é o que diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 4, verso 17. Deus faz vir à existência coisas que não existem. Creiamos, sejamos fiéis, porque o nosso Deus jamais deixou de ser fiel. Ele não pode ser infiel, porque é o seu caráter. Então sejamos fiéis na nossa contribuição, sejamos fiéis nos nossos dízimos, sejamos fiéis nas nossas ofertas, porque tudo é de Deus. Toda honra, toda glória é para o Senhor Jesus. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ajude. Tenhamos uma noite muito boa, uma semana na presença do Senhor nosso Deus. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a todos nós, no nome de Jesus.